dia, queridos. Estamos na série Igreja a Mais, e nessa segunda mensagem dessa série, nós vamos estudar sobre Igreja Mais Acolhedora. Um tema bom para se estudar e para se viver, para se experimentar na casa do Senhor, na Igreja do Senhor. E quando a gente vai estudando esse tema, Igreja Mais, a gente percebe que esse mais está nos levando à cruz. Não tem como ser uma igreja relevante sem olharmos para a cruz de Jesus. Então, ser igreja acolhedora é ser igreja que está focada na cruz de Jesus. Nós não podemos esquecer isso. Semana passada, o nosso pastor trabalhou o tema Igreja Poderosa, e a gente percebeu que se a gente não estiver focado em Cristo Jesus, no sacrifício dele, na ressurreição dele, não seremos igreja poderosa. E mesma coisa com a igreja acolhedora. Não temos como sermos acolhedores se não estivermos com os nossos olhares para a cruz. Porque Jesus ali naquela cruz, ele acolheu toda a humanidade, todos aqueles que iriam crer nele, foram acolhidos e levados para se relacionar com o paizinho querido que a gente tem. E quando a gente cantou esse cântico, né? Eu me lanço os teus braços. Como é maravilhoso a gente experimentar esse Deus dessa maneira. Ele é tão grande, mas ele é pessoal. Ele está pertinho da gente, ele está acolhendo a gente. E eu sei que a Alana, nesse momento que ela está vivendo, eu acho e tenho certeza que ela tem vivido isso, o consolo do Pai. É algo que a gente não consegue explicar, mas que a gente vive a cada dia, nas nossas situações diárias. E a palavra acolher significa abraçar, cuidar de quem precisa nas horas mais difíceis, sem julgar, sem impor condições. Ser acolhedor é apenas compreender, confortar, dar o ombro, aceitar. E quando nós pensamos um pouquinho sobre essas palavras, nós voltamos. Realmente, nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos voltar para a cruz, para que a gente consiga ser tudo isso. Porque somos igreja, igreja do Senhor Jesus. Nós não somos igreja de uma denominação, de um grupo religioso. Nós somos representantes de Jesus. E Jesus é a nossa inspiração de acolhimento a todos que vêm na casa dele. Uma igreja acolhedora estende a mão, anuncia os cansados e oprimidos a mensagem de alívio e cuidado do Senhor. Uma igreja acolhedora é a igreja que sempre tem gente. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele só ficava sozinho quando ele decidia que era a hora dele ter o seu relacionamento com o Pai. Porque quando ele estava desenvolvendo o seu ministério, ele nunca ficou sozinho, porque ele sempre foi uma pessoa acolhedora. Quem é acolhedor sempre tem gente por perto. Então a igreja mais acolhedora é a igreja que está sempre cheio de gente. Uma pesquisa foi feita por que pessoas deixam de frequentar lugares diversos, né? E 68% das pessoas disseram que deixam de frequentar um lugar quando elas são indiferentes às pessoas que frequentam. E aí vem a nossa pergunta nessa manhã: será que pessoas estão deixando de frequentar a nossa comunidade de fé porque elas estão se sentindo pessoas que não têm diferença nesse lugar? Elas entram e elas saem e ninguém as percebe? Então, a igreja mais acolhedora é a igreja que está sempre cheia de gente, porque cada um de nós olha nos olhos uns dos outros e sente falta quando aquela pessoa não está perto, próximo de nós. Por isso que a célula é muito importante, porque se somos igreja acolhedora, vamos ter muita gente. E se temos muita gente, a gente pode cair no erro de pessoas se sentirem sozinhas, esquecidas. Mas quando nós estamos em grupos pequenos, em células, aquele grupo que nós pertencemos sente falta da gente. Quando a gente participa de uma escola bíblica, quando a gente participa de um ministério, a gente é visível na igreja de Cristo. Então, se insira numa célula, participe da escola bíblica, sirva ao Senhor
que você vai acolher pessoas e será acolhido pelo Senhor. Então, nessa manhã, coloque isso no seu coração. Que ninguém entre e saia dessa igreja sem deixar de ser percebido. Que todos possam ser percebidos, porque Jesus já nos percebeu. Jesus um dia olhou para cada um de nós e nos chamou pelo nome e nos resgatou. Mas Ele quer que a gente faça o que Ele fez conosco, com as pessoas. Não fique pensando, a gente gosta de fazer esse discurso, a igreja precisa acolher mais. Faça a seguinte questionamento, será que eu estou acolhendo mais? Porque a igreja somos cada um de nós. Então vamos ler a palavra que nos dá direção sobre esse tema. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, vai ser um texto um pouquinho longo. Então abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 12, e nós vamos ler até o 27. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 27. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto que os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, uma igreja mais acolhedora é a igreja que investe na unidade. Foi a primeira frase do texto bíblico. Ora, assim como o corpo é uma unidade. Ser uma igreja mais acolhedora não é aprendermos certas atitudes que expressam acolhimento. Nós temos essa dificuldade. A nossa formação teológica, uma formação bem pragmática, uma formação que nos diz o que fazer e a gente faz. Mas não porque isso brota de uma experiência com o Senhor da igreja, mas porque aprendemos a agir corretamente a partir dos temas que foram nos dados. Mas ser igreja mais acolhedora é entendermos quem somos em Cristo Jesus. Precisamos entender por que nós existimos como igreja, a quem nós pertencemos como igreja e quem representamos. Quando nós entendemos por que existimos, a quem pertencemos e a quem representamos, nós temos unidade. Nós somos um. Mas enquanto nós temos percepções diferentes do que é ser igreja, nós vamos nos dividindo em ver de continuar unidos com o mesmo propósito. Existimos para testemunhar a mensagem de boas novas que o reino dos céus chegou.
Pertencemos a um Pai amoroso que tudo nos supre, deseja que doemos o que dele recebemos e representamos um reino que nos dá capacidades para consolidá-lo através de atos de amor. Entendendo isso, nós nos tornamos um. Conseguimos ser uma igreja mais acolhedora quando não mais nos importamos com posições, com títulos, com nacionalidades, situações sociais, financeiras e aparências. Não foi isso que o texto falou? No versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós fomos dados a um só Espírito. Então, quando entendemos que não importa que posição eu assumo dentro da sociedade, que nacionalidade eu tenho, só o Evangelho pode fazer isso, irmãos. Nós vemos a guerra que é o Estado Islâmico e tantas outras religiões brigando, porque ninguém entendeu quem são. Estão querendo que a sua identidade seja de todas, mas Jesus veio para nos trazer unidade. Nós entendemos que só através de Jesus chegamos ao Pai. Nós entendemos e cremos que o reino de Deus chegou somente por Jesus e não há outro caminho do reino de Deus ser estabelecido na terra senão por Jesus. E isso não pode trazer briga entre nós, isso precisa trazer unidade entre nós. E Jesus fez uma oração que dizia isso: minha oração não é apenas por eles, por aqueles discípulos que Jesus estava convivendo na época que ele veio aqui na terra. Rogo também por aqueles que crerão em mim, somos nós. Por meio da mensagem deles, eles tiveram uma missão de começar a testemunhar do reino e chegou até nós. Para que todos sejam um. Não é para que todos tenham uma opinião sobre Deus, não. Jesus veio para que nós sejamos um. Como tu está em mim e eu em ti. Então Jesus falou, a mesma unidade que há entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu oro para que os meus discípulos também tenham essa mesma unidade. Nós não vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dentro das suas capacitações, brigando entre si. Eles estão unidos no mesmo propósito de Deus. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Então Jesus orou por nós, para que nós sejamos um, fôssemos um. E é isso que nós precisamos ser. Igreja acolhedora entende quem é, entende o seu propósito, entende quem representa e vive para isso. Essa oração nos ensina que há necessidade de investirmos em nossa unidade como igreja. Ele nos convida a olhar para Ele, olhando para Ele nós veremos o Pai, e nos uniremos a Ele em ações, palavras e pensamento. Quem quer ver o Pai vai olhar para a igreja de Cristo e vai enxergar. É isso que Jesus estava dizendo quando Ele disse, nós vamos ser um. Porque quando a igreja que eu estabelecer aqui na terra começar a agir, as pessoas vão dizer, olha Cristo. Quando a igreja começar a falar, as pessoas vão dizer, olha o Cristo. Quando a igreja começar a agir, as pessoas vão olhar e vão dizer, olha o Cristo. Igreja acolhedora é a igreja que está unida com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, de tal maneira que as pessoas vão confundir a gente com Jesus. Olha que coisa linda. E isso, irmãos, precisa acontecer. Jesus orou por isso. Sejamos a resposta de Jesus. Que a Igreja Batista Memorial Jardim Catarina possa ser uma igreja que Deus olha e fala, ele está cumprindo a oração de Jesus. Eles estão sendo um. Eles entenderam por que
eu mandei meu filho. Eles estão entendendo a missão deles na terra e eles estão em unidade comigo. Isso é maravilhoso. E quando nós olhamos para Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo maior de ser humano, mas com ações divinas aqui na terra. Jesus acolheu leprosos e Jesus acolheu tocando para curá-lo. Imagine quanto tempo um leproso não tinha um toque, nem das pessoas mais queridas, ele não podia receber o toque. Mas Jesus acolheu aquele leproso tocando. Jesus acolheu a mulher samaritana conversando para revelar ao Pai, uma mulher que era discriminada, que tinha que fazer as suas atividades diárias em horários onde que não havia outras mulheres. Mas Jesus, sendo um homem, ele parou e valorizou aquela mulher. Jesus acolheu a mulher samaritana. Jesus acolheu Zaqueu, se relacionando com ele, constrangendo com o amor. Jesus acolheu a mulher adúltera, protegendo sua vida, revelando a nossa igualdade de pecadores. Jesus acolheu o ladrão da cruz, salvando do inferno por sua fé nele naquele último instante. Em todo o tempo Jesus acolheu. Ele não acolheu o pecado, ele acolheu o pecador para transformar em filhos do Senhor. Mas nós usamos essa frase, mas nós somos muito religiosos, irmãos. A gente diz assim, não, a gente ama o pecador e não ama o pecado. A gente fala muito isso. Só que a nossa ação é uma ação de exclusão, não de acolhimento. Porque a gente diz essa frase, mas as nossas atitudes são cheias de julgamentos e exclusões dos nossos círculos religiosos. No texto que lemos no início, Paulo compara a igreja com um corpo. Um corpo existe para materializar aquilo que Deus é. A semelhança de Deus nós somos. E ter um corpo nos ajuda a afetarmos uns aos outros, pelas realizações que fazemos através dele. Ser igreja mais acolhedora é ser a materialização de Jesus aqui na terra. Jesus nasceu, viveu e ele está vivo e continua vivo aqui na terra através da sua igreja. Ser igreja mais acolhedora é demonstrar o acolhimento de Jesus. Precisamos ser um, de tal maneira que qualquer pessoa que tiver contato com a igreja tenha contato com Deus, com seu Filho e com o Espírito Santo. E uma das características de Deus é o acolhimento a todos. E quando a gente fala igreja, é você. É cada um de nós. Então, cada pessoa que entrar nessa igreja, sendo do Senhor Jesus ou não, ela precisa ser impactada com a presença dEle. Ela precisa dizer, gente, esse povo é realmente o povo de Deus. Na igreja, não há acolhimento sem unidade. Na igreja não há lugar de divisões. Temos a mesma fé, mesmo Senhor, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, tudo que somos a partir do acolhimento de Jesus na cruz, e que deve ser o resultado de sermos um. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, que uma igreja mais acolhedora investe na unidade. Mas uma segunda coisa que nós podemos aprender, que a igreja mais acolhedora é a igreja que serve na diversidade. Somos um, temos o mesmo Senhor, temos a mesma fé, temos o mesmo Espírito, mas somos diferentes uns dos outros. O fato de sermos um não significa que somos iguais. Quando olhamos para a manifestação de Deus, vimos um só Deus, mas ele se manifesta de maneiras diferentes. Ser igreja mais acolhedora é enxergar nos outros diferentes formas de Deus falar a mesma coisa. Temos a mesma mensagem, mas recebemos capacitações para demonstrá-la de maneiras diferentes.
temos o mesmo Espírito, mas que nos capacita de maneiras diferentes. Somos um corpo, mas exercitamos para o funcionamento do corpo funções diferentes. Cada pessoa desse reino do Senhor tem suas capacitações. Não tem uma pessoa que entrou no reino do Senhor e não recebeu uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Todos nós que somos filhos de Deus recebemos. Uns recebem mais, outros recebem menos, mas todos recebem. E todos serão cobrados por Deus o que estamos fazendo sobre isso. Não deve haver orgulho de funções, em sim adoração e gratidão, porque pertencemos a esse reino e por poder participar da missão. Há muita gente achando que o seu ministério é o mais importante. Não é. Quem é mais importante é o Senhor Jesus, que é o dono da nossa igreja, da igreja dele. Ele que formou, ele que é o cabeça. Mas porque temos dificuldade de trabalhar com a diversidade, com as diferenças, nós não acolhemos pessoas, nós excluímos pessoas. Então, nessa manhã, Deus está dizendo assim: queridos, vocês são meus servos, são meus filhos, que eu compartilho tudo que eu tenho de plano imediato para vocês, na geração de vocês, mas vocês são meus servos. O comandante sou eu. E eu dei capacitações, habilidades diferentes para cada um de vocês. A nossa dificuldade de lidar com o diferente, seja na maneira de ser, vestir, falar, ou diversas formas de desenvolver, faz com que a gente não seja uma igreja mais acolhedora. A igreja mais acolhedora é aquela que consegue aceitar, receber pessoas do jeito que são, crendo que elas estão num processo de transformação. E também entende que o Espírito Santo tem suas multifacetas, muitas maneiras de manifestar a graça do Evangelho. Paulo mesmo diz que ele já se reinventou de várias maneiras, mas para que todos entendessem as boas novas do Senhor. Imagine, Paulo, uma pessoa, conseguiu se reinventar para conseguir atingir as pessoas. Imagine o corpo de Cristo, com cada pessoa, o Espírito Santo dando capacidade para a edificação da igreja. Quantas maneiras diferentes acontecerá para que as pessoas entendam que só há um Deus, que só podemos chegar a Ele através de Jesus. Em nossa comunidade, acolhemos quem parece conosco e adapta a nossa maneira de servir. Não percebemos o outro como um presente do Pai para trazer mais beleza à comunidade do reino. O pastor Rick Oro fala muito isso. Presta atenção nas pessoas que Deus está colocando na comunidade de fé, porque é aí que ele está sinalizando o que ele está fazendo, o que ele já está realizando para que a comunidade siga as suas pisadas. Então, todas as pessoas que chegarem para fazer parte da comunidade, eu não posso querer que ela se encaixe na minha maneira de fazer as coisas. Eu preciso entender que ela é um presente de Deus, que tem a mesma missão, que tem o mesmo propósito, mas que vai ter uma maneira diferente disso acontecer. Então, seremos uma igreja mais acolhedora. Deus nos fez diferentes, não há um ser humano igual ao outro. E quando Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz, Ele resgatou em nós a nossa singularidade, Ele nos capacitou com diferentes dons. Para quê? Para que abençoássemos e supríssemos uns aos outros. Você não tem todos os dons, eu não tenho todos os dons, mas nós nos completamos, nós nos abençoamos em nome de Jesus. E todos são saciados espiritualmente. Mas quando você não aceita a minha realização do meu dom, você me exclui e se exclui de ser abençoado por Deus. Então não exclua os seus irmãos, porque eles são bênçãos do Senhor na sua vida. Talvez a maneira que ele desenvolva a capacitação do Espírito não toque tão profundo em você,
mas pode ter certeza que o Espírito Santo o capacitou para tocar alguém. Então, acolha. Então, ore. Então, abençoe aquela pessoa. Quando contemplamos a natureza, percebemos quantas diversidades há nela e quanta beleza nisso. Quando a gente vai para a serra, a gente vê aqueles verdes, cada um num tom, mas não fica lindo? E por que nós não achamos lindos nuances que o Espírito Santo coloca na comunidade dele? Por que nós queremos que todos sejam igual a gente? Isso faz com que a gente não seja igreja acolhedora. E nós fomos criados para acolher pessoas. Eu ouvi do pastor Mário Boto a seguinte colocação: Deus não trabalha para acabar com nossas diferenças, mas para matar o nosso eu. O que nos impede de servir na igreja é porque o nosso eu predomina em vez de morrer. Quem precisa estar no comando é o comandante Jesus Cristo. E a ordem dele é: acolham. Igreja mais acolhedora serve aos perdidos juntos com os irmãos acolhidos por Cristo e capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para a glória e honra do Pai. Igreja acolhedora é aquela igreja que abraça a mutualidade. Igreja mais que acolhedora é aquela que abraça e deixa ser abraçado. É aquela que está pronto tanto para receber como para doar. O acolhimento se manifesta na mutualidade. O que recebemos do Senhor, damos aos outros. Quando entendemos que somos representantes de Jesus e capacitados pelo Espírito com diferentes dons, chega a hora de agirmos com mutualidade, que significa reciprocidade. Porque somos do reino, agimos perdoando, orando, compartilhando, dedicando, amando, servindo uns aos outros. Ao pensar nessa reciprocidade, nessa mutualidade, podemos começar a pensar algumas questões. Que imagem passamos para os que não são da nossa comunidade de fé? O que eles percebem ao nos visitarmos ou conviver conosco? Com certeza não são as músicas que cantamos, nem as roupas que vestimos, mas como nos relacionamos uns com os outros. As pessoas que não são de Jesus, eles vivem num mundo podre pelo maligno, e não é bom. Porque nós não somos desse mundo e vimos que não é bom. Imagine elas que precisam viver, sobreviver nesse mundo onde tem fofoca, onde tem inveja, onde tem guerra, onde tem um tentando puxar o tapete do outro. Essa é a realidade do povo que não tem Jesus. E quando ele entra nesse ambiente, ele espera que esse ambiente não tenha essas coisas. Porque já tem pessoas que já foram resgatadas, limpas pela palavra de Jesus e acolhem pessoas. A igreja acolhedora precisa mostrar a essa gente a diferença de reino. Elas precisam ver entre nós amor, paz, bondade, perdão, acolhimento. Elas precisam ver o amor de Deus manifestado em nós. Afinal, dizemos a ela e convidamos elas para irem à casa de Deus. E na casa de Deus é lugar onde o Espírito Santo tem liberdade. E onde o Espírito Santo tem liberdade, os frutos do Espírito aparecem. E aí eu fico pensando, será que se Jesus entrasse hoje aqui, ele reagiria como? Será que ele reagiria como ele reagiu quando ele entrou no templo e viu que aquelas pessoas estavam usando o lugar de casa de oração para usar para o reino das trevas? Será que ele encontraria o que aqui? Sinais do reino de luz ou sinais do reino das trevas? Nós precisamos ser uma igreja mais acolhedora, onde as pessoas conseguem ver que aqui há troca de amor, de perdão, de bondade, de solidariedade. Porque aqui é a casa do Pai,
É aqui onde os filhos se reúnem para honrar o pai. E não pode ter na casa do pai nada que desagrade. Eu estou lendo um livro, e incentivo você a ler esse livro no Ano do Amar, Revolução do Amor, da Joyce Meyer. Um livro tremendo, maravilhoso, que mexe com a gente. E ela contou uma história de uma jovem que, marcada pela vida, abusada sexualmente, problemas familiares sérios, e ela era uma pessoa muito triste e solitária, e ela, todos os domingos, ela sentava em frente a uma igreja e ficava observando aquele povo. E ela tinha uma vontade muito grande de estar ali com aquele povo, porque ela se sentia solitária. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha dúvida e medo, porque ela percebia que as pessoas saíam daquele ambiente ansiosas, preocupadas, muitas solitárias como ela, e ela ficava com medo de entrar naquele ambiente. Mas teve um dia que ela tomou coragem e entrou naquela igreja. E ela se vestia não diferente daquele grupo, daquela comunidade. Então ela começou a ver que as pessoas olhavam para ela de maneira estranha, mas ela aguentou firme, porque ela queria ouvir uma palavra do Senhor, ela queria ter uma esperança, ela queria saber que a vida dela não era só aquilo. E ela sentou para ouvir a mensagem, e ela compartilhando que aquela mensagem parecia uma linguagem para aquele povo e nada dizia da vida dela. E aí acabou a celebração e ela ia saindo, triste, porque ela constatou ali que realmente ali não era também um lugar que ela poderia experimentar algo novo. E veio uma senhora que ela achou que poderia ser a pessoa que mudaria essa visão dela. E aquela senhora, com cara de piedade, com roupa de piedosa, de religiosa, chega para ela e fala: minha filha, aqui nessa comunidade a gente não se veste como você. Quando você vier para a casa de Deus, você venha com outros tipos de roupa. E aquela menina saiu dali arrasada, deprimida mais do que estava. E ela falou: nunca mais eu vou entrar numa igreja. E chegou no seu trabalho e demonstrou aquela tristeza de maneira mais forte. E uma outra jovem percebeu e foi conversar com ela. E ela contou a sua experiência. Aquela jovem começou a trabalhar com ela, aquela jovem começou a orar com ela, aquela jovem começou a caminhar com ela, começou a estudar a Bíblia com ela, até que um dia fez um convite para que ela fosse naquela comunidade à qual ela pertencia. E ela foi. E ali ela foi acolhida, ali ela foi amada, ali ela foi aceita, e ali ela recebeu a Jesus, porque primeiro ela foi acolhida pelos filhos do Senhor. Graças a Deus, essa história não acabou mal, mas poderia acabar. Então, queridos, quando alguém chegar à nossa comunidade, ele precisa ver que na nossa comunidade há aceitação, que na nossa comunidade há atos de amor uns para com os outros. Ele precisa saber que não importa como ele está hoje, nós o acolhemos, nós já o amamos em nome de Jesus. A mutualidade precisa ser percebida por quem ainda não pertence ao reino. Podemos ser pedra de tropeço ou pontes para as pessoas serem acolhidas por Cristo. Um sorriso, um abraço, uma palavra com o irmão pode fazer que um amigo do Evangelho vire o nosso irmão. Então, igreja mais acolhedora é a igreja que demonstra mutualidade na comunhão uns com os outros. E por último, a igreja mais acolhedora é aquela que pratica a solidariedade. Não tem como ser do reino de Deus e não ter compaixão, não ser solidário. Compaixão é você ver a necessidade, se solidarizar, agindo para a solução. Não é ter pena das pessoas, é ter compaixão, é agir, porque você olhou para aquela situação e você disse: eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou filho do Deus que pode todas as coisas e tem todas as coisas para que eu possa suprir a necessidade das pessoas que estão ao meu redor. No mundo que a gente vive, a gente tem essa capacidade de botar
a máscara de gente solidária no dia marcado, mas depois da atividade feita, nós voltamos à nossa vida egoísta e individualista. Mas a igreja mais acolhedora precisa fazer atividades e eventos que marquem a nossa unidade de pessoas com compaixão, mas cada um de nós, aonde nós estivermos, nós precisamos mostrar solidariedade. Irmãos, as pedras estão clamando no nosso lugar em relação à compaixão e solidariedade. Há pessoas doando, há pessoas mais desprendidas materialmente do que nós, filhos do Deus que nos dá tudo, da prata e do ouro. Mas nós ainda fazemos conta para ver se dá para ajudar aquele irmão naquele momento de necessidade. Nós não dividimos, nós damos o que sobramos, o que sobra a gente dá. Se não sobrou, eu não vou ter menos para você ter. Mas a igreja acolhedora não é assim. A igreja acolhedora vê uma necessidade e diz: pai, eu só tenho esse pedacinho de pão e esse pouquinho de peixe. Mas a gente sabe que quando a gente entrega para o pai multiplica e todo mundo é saciado. Então, a igreja acolhedora é aquela que pratica a solidariedade. Li esses dias no devocional Céus Abertos que precisamos parar de viver a vida cristã como nós fôssemos o sol, que tudo gira em torno de nós, em vez de girar em torno de Deus. E ser um astro, quando a gente acha que nós somos os astros, nós agimos com murmuração, reclamamos que a igreja não nos dá aquilo que merecemos. Nós vivemos egoísta, somos pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si, só tá bom se for do meu jeito, só tá bom se eu receber da maneira e da pessoa que eu quero, e somos pessoas frustradas. Porque quando nós colocamos a nossa vida à frente de todos, só pode ter frustração. Igreja mais acolhedora não vive para seus próprios interesses, vive para os interesses do reino. E o interesse do reino é sempre o outro e a disponibilidade de abençoá-lo. Jesus serviu o outro. Jesus disse que veio para servir, não para ser servido. Se Jesus, que é o próprio Deus encarnado, fez isso, porque eu e você, que somos corpo dele, não somos. Nós precisamos ser essa igreja mais acolhedora, essa igreja que vê a necessidade e age com solidariedade. Quando olhamos para o texto do bom samaritano, percebemos a indiferença do sacerdote e do levita. Estavam tão próximos diariamente das questões espirituais, mas seus corações estavam focados neles mesmos. A própria ida deles para a cidade já informava que eles estavam fora da missão. Lugar de sacerdote e de levita era no templo. Cidade não é lugar para eles, já que é sinônimo de negociação, e eles não precisavam de nada, porque a parte deles já era compartilhada pelo Senhor a eles. O que aprendemos com essa parábola do bom samaritano? Que quando deixamos a melhor parte, que é a convivência com o Senhor, vamos atrás daquilo que não necessitamos, deixamos nossa missão do reino, nos embaraçamos com os nossos problemas, e isso acarreta indiferença ao próximo. Ser igreja mais acolhedora é não sair da rota, é não perder a visão, é não perder a missão. A missão na igreja começou com o acolhimento de Deus à humanidade através de Jesus e continua conosco, acolhendo a todos e fazendo o bem para que o nome de Deus seja glorificado. Enquanto estivermos concentrados em nós mesmos, ignoraremos as pessoas que Deus tem nos dado para acolher e ser solidários. Seremos como o bom samaritano, vamos passar pelos necessitados, mas estaremos tão preocupados com o nosso pão que já foi prometido a Deus que nos daria todos os dias, que vai ficar para um
que talvez na nossa percepção não seja do reino, mas ele já é do reino, porque ele demonstra através das atitudes dele a solidariedade. Então que Deus nessa manhã possa tocar no coração, venha ter tocado no coração de cada um de nós, a sermos igreja mais acolhedora. Tem um cântico bem antigo que diz: a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há tristeza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Igreja mais acolhedora é a que investe na unidade, serve na diversidade, abraça a mutualidade, pratica a solidariedade. Tudo que ligarmos na terra, ligará no céu. Tudo que desligarmos na terra, desligará no céu. Isso é unidade. Deus nos fez família. Isso é mutualidade. Deus nos deu diferentes dons. Isso é diversidade. Deus nos deu bênçãos para compartilhar. Isso é solidariedade. Deus já nos deu tudo para sermos igreja mais acolhedora. Falta eu e você dizer: vai começar comigo. Essa Igreja Batista Memorial Jardim Catarina vai ser mais acolhedora porque vai começar comigo. Eu serei um com o Pai. Eu exercitarei dons que Deus me deu e acolherei dons que deram para os meus irmãos e serei abençoado. Eu vou tratar o outro como gostaria que me tratasse. Eu estarei tratando com mutualidade. E eu vou ver as necessidades e vou agir com solidariedade. Eu gostaria de terminar essa mensagem hoje de maneira diferente. Eu gostaria que a gente orasse em dupla nesse momento. Você já começasse a se colocar para o seu irmão, a dizer assim: eu preciso, para a nossa igreja ser mais acolhedora, eu preciso saber lidar com a diversidade, eu preciso ser mais unido com o Pai, eu preciso ser mais recíproco com as coisas que eu recebo de Deus, eu preciso ser mais solidário. Então, eu creio que ninguém vai sair dessa manhã sem ser percebido, porque todos estarão em duplas ou em trios, como vocês quiserem, mas que ninguém deixe de compartilhar com o irmão e orar com o irmão nesse momento, pedindo ao Senhor que a nossa igreja, a partir de nós, seja uma igreja mais acolhedora em nome de Jesus. Que ninguém fique sozinho, porque sozinho não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, a gente sempre está em comunhão, sempre mais de um, porque fomos feitos para ser um corpo. Então procure uma pessoa, ore, compartilhe o que a mensagem falou com você, e compartilhe e fale com o Pai.
Paizinho querido, eu te agradeço, porque através de Jesus a gente pode ser um com o Senhor. Pai, mas nós reconhecemos nessa manhã que ainda falta a gente estar mais próximo do Senhor, para entendermos, Senhor, quem o Senhor é, a nossa missão, quem nós representamos. Pai, nós queremos ser a resposta da oração de Jesus. Nós queremos ser um. Nós queremos que o mundo reconheça que só há um Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, através da unidade da tua igreja. Paizinho, nós te agradecemos porque além do Senhor nos resgatar das trevas, o Senhor nos deu uma missão no reino de luz. Pai, cada um aqui recebeu um presente, e que ninguém esconda o seu presente, e que ninguém despreze o presente que o Senhor deu ao outro, mas que todos nós possamos ser saciados pelos presentes espirituais que recebemos do teu Espírito. Pai, nós te pedimos que em todo tempo nós possamos ser pessoas que doam, mas que pessoas que saibam receber também. Amém, Pai, nós te pedimos que a tua igreja, quando as pessoas entrarem, elas possam ver amor, elas possam ver paz, elas possam ver bondade, elas possam ver solidariedade, elas possam ver que nós temos um relacionamento de família, porque temos um Pai amoroso que nos ensina isso. Pai, nós queremos ter compaixão como Jesus. Jesus podia estar em luto, mas quando ele via uma pessoa necessitada, ele deixava a sua dor de lado e ia lá abençoar. Jesus podia estar cansado, mas ele renovava a sua força no Senhor e tinha mais espaço para ser solidário. Pai, então eu te peço em nome de Jesus que a nossa igreja não se canse de fazer o bem. Que a nossa igreja no ano de amar, elas possam ter experiências extraordinárias e sobrenaturais de atos de amor que faremos uns para com os outros e para as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Pai, nós queremos ser essa igreja acolhedora e nós podemos ser, porque Jesus já nos acolheu e Ele nos pega pela mão e nos ensina a sermos acolhedores. Pai, que cada um que esteve aqui nessa celebração dessa manhã tenha reconhecido as suas falhas nesse processo, mas possa ter a certeza que o Espírito Santo do Senhor tem nos levantado nessa manhã e dizendo: eu confio em vocês, eu creio em vocês, que vocês serão sinalizadores do meu reino nessa comunidade, Pai. Muito obrigada, porque só o Senhor pode fazer isso. E muito obrigado porque o Senhor se revela a cada um de nós. E muito obrigado porque o Senhor realiza através de nós. Pai, nós cremos que nesse ano de amar, nós seremos uma igreja poderosa e uma igreja acolhedora, porque nós estamos olhando para a cruz de Jesus e reconhecendo que através dela nós somos ressuscitados para um novo reino, para uma nova vida. E é no nome desse Jesus que nos amou tanto que nós oramos e cremos que veremos essas grandes obras acontecendo em nosso meio. Amém.